Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu, a Mari, que vocês já conhecem, e o Dani também, que vocês estão conhecendo agora, que estou por Olá, participar caros aqui do amigos. canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre. Continuando o último vídeo, né? Que a gente estava contando sobre a. Primeiro nós contamos no primeiro vídeo sobre a história do Dani, a infância dele, sobre a mediunidade, um pouquinho da nossa história. E depois a gente fez o outro vídeo, o Dani me entrevistando e a gente falando um pouquinho da minha história, desde o nascimento, né, até o desenvolver da mediunidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho da história de como começou o Cartas, as lives, né, amor? A origem do Cartas Psicografadas. Então vamos começar de onde, hein? Vamos começar das cartinhas, né? Depois daquele... A gente falou no último vídeo do que você tinha falado. A última informação acho que a gente passou foi depois do centro, né? A gente foi lá no centro e tal. Buscar resposta. Daí depois de um ano... foi um ano, amor? Foi um período de um ano recebendo as cartinhas do mentor. Foi depois do centro, a gente foi lá no centro, né? Daí passou um ano. Daí a gente estava em casa aqui, recebemos uma carta, né, Mary? Aí, depois desse um ano, a médium confirmou lá do centro que esse era o trabalho mesmo, que não era pra gente fazer o trabalho no centro, que o nosso trabalho seria um trabalho diferente. E que era, né, que ela falou, você é melhor mentor que esse não há, né, pra vocês seguirem. E aí a gente começou, depois desse um ano, aí a gente foi recebendo muitas cartinhas do mentor, inclusive, imagina, a gente ficou um ano numa tensão muito grande, porque não sabia como seria o trabalho, não sabia o que seria, não tinha recebido cartinha de ente querido ainda. E aí eles falaram pra gente muitas coisas, né, inclusive como que iriam nos orientando passo a passo. Cada carta vinha falando isso. Passo a passo de como a gente faria. Inclusive, numa cartinha dessas, que eu até lembrei no último vídeo, falaram que o Dani também iria ativamente participar do canal, né? Na verdade, nem era canal ainda, eles não tinham usado essa palavra canal ainda. E que nós dois faríamos esse trabalho de ajuda, de caridade, né? E que nós sentiríamos muito felizes. E de fato foi isso que aconteceu. A gente começou a melhorar muito primeiramente como pessoa. Aí a gente foi, no começo, lembra? A gente tinha até alguns conflitos, algumas questões nossas pessoais. E a gente foi melhorando, foi enxergando um ao outro com mais carinho, com mais admiração, né? Fomos lidando com as qualidades e os erros um do outro, e a gente foi evoluindo moralmente, né? Estamos ainda em evolução, óbvio, né? Nunca vai acabar, claro, e sempre tem algo a melhorar. E aí, nesse um ano, a gente foi recebendo essas orientações, questões assim, que a gente falava, nossa, mas será que isso é possível? Lembra? A gente falava, não é possível. Né? Isso é verdade. Eu lembro quando chegavam as cartas, né? Elas traziam muita... A gente ficava muito alvoroçado, né? A gente ficava sempre ansioso porque vinham umas informações que a gente falava, será? Que vai, né? Não é possível, né? Não é possível. Não sei, a gente pensava isso mesmo, né? Não é possível. Sim. E a gente ficava meio... Sempre tem a desconfiança, né? Sim. Até que a gente percebeu as coisas acontecendo e cada vez batia mais, né? Com as confirmações. Não eram as nossas confirmações, sim. Né? E vinha vindo na carta coisas assim que a gente foi estudando também. Aí a gente começou a estudar, começou a ver vídeo aqui no YouTube, ia confirmando. E a gente falava, nossa, meu Deus, é isso aí que estava escrito na cartinha. A gente buscava pessoas que estão no mesmo ciclo aí que a gente, da espiritualidade, desenvolvendo, né? Inclusive grandes professores aí da internet, né? A gente foi buscando com eles e cada vez mais se aperfeiçoando, né? E confirmava o material que a gente estava recebendo, né? Tudo que a gente estava recebendo. Às vezes fizemos uma grande pesquisa, às vezes você pega alguma pessoa assim, né, falando, dando os relatos e a gente fala, nossa a gente está vivendo isso. A gente está vivendo isso. Isso. E a gente fez esse um ano aí, foram
pesquisa mesmo, a gente só ficou focado nisso, assim, no nosso tempo vago, né? Isso é verdade. Só isso, assim, a gente pesquisou muito, estudou muito, enfim. Até que chegou o momento que começou a receber as cartinhas dos entes queridos. E foi avisado para nós, através de uma carta, eu mostrei pro Dani, ó, agora nós vamos começar a preparar. Aí eles explicaram pra gente que o trabalho seria assim, que existe uma equipe de um departamento de comunicação, inclusive o Danilo, nesse mesmo dia, não sabia desta carta, eu não tinha lido para ele ainda, e ele fez, e foi tudo assim, sabe? Sempre essas questões assim. E ele fez um desdobramento, onde ele viu numa colônia espiritual, lembra? O cristal. Ah, é verdade. Tá? E aí tem tudo a ver com isso. Começou a gente vendo, eu vendo o cristal em você, né? Foi. Eu vi como se fosse... essa é a minha visão, tá, pessoal? Eu não sei direito, mas eu vi um cristal dentro da Mary, assim. Eu acho que todos nós temos esse cristal. Que é o que eu chamo de essência divina. Essência divina. Que a gente fala essência divina na elevação da frequência. Você vê que já trouxemos isso para todos, né? Eu vi esse cristal dentro da Mary um dia, um cristal tipo brilhando assim, num desdobramento. Daí passou um tempo, eu vi, parece uma colônia com um grande cristal, assim. Um grande cristal gigantesco, assim, do tamanho de um edifício. Sim. E esse cristal, eu acho que ele era para comunicação, né? Não era da comunicação? Aí veio a cartinha confirmando. E você falou, nossa, parece que a energia tá aqui, uma energia boa, enfim, né? E aí veio a cartinha logo em seguida falando que existe numa colônia espiritual um departamento de comunicação. E aí, explicando que ali, abaixo desse cristal, existia toda como se fosse uma comunidade, né? E que a energia ali era captada por esse cristal e materializava, porque no plano espiritual a gente materializa as coisas através dos pensamentos, porque não tem mais o corpo físico. Aqui a gente materializa através da matéria. Por exemplo, quero uma TV, vou lá e compro uma TV. Então, a materialidade, né? Material. Lá no plano espiritual, não. A gente materializa as coisas energeticamente. Então, esse cristal era como se fosse o teto do departamento de comunicação. E foi depois disso, amor, que a gente começou a enviar energia de volta. Exatamente, a gente começou a enviar energia. A gente parou, a gente parou de só receber a energia. Sim. E começamos a enviar energia de volta para eles. Eu geralmente faço isso no momento de extrema felicidade. Sim. Quando eu estou muito feliz, que a minha energia está lá em cima, eu gosto de agradecer a espiritualidade e devolver energia para eles. Sim, e até nesse dia, eu lembro que você me contou que você conversou com um dos mentores, eu acho que era o Pai João, não lembro que mentor que era, você vai poder me lembrar. Mas você conversou com o mentor falando assim, nossa, eu posso enviar energia de volta para vocês? Ele falou, mas é claro, ajuda muito, nos ajuda a ajudar vocês, né? E aí, a partir disso, a gente começou a fazer o compartilhamento de energia, que é o que eu mais ensino hoje nos cursos de Reiki, o compartilhamento de energia. Então, tudo tem uma história muito profunda, tudo tem uma vivência, tudo que a gente passa para vocês, a gente viveu, experienciou, e é uma forma que a gente traz para que vocês também possam, né, vivenciar isso. Então, tudo é com muito carinho, tudo é muito detalhado, assim, a gente viveu diversas experiências para poder trazer, né? E esse é o sentido, isso que é o que os mentores falaram, que todas as experiências que nós iríamos passar em uma das cartinhas, que nós compartilharíamos com muitas pessoas, e aí que a gente não acreditava, a gente falava, não é possível. Muitas pessoas, como? A gente pensava, né? Nossa, mas como que a gente vai ter um centro? Como que as pessoas vão vir até a gente, né? Nossa, a gente não tem estrutura. Será nenhuma. Que a gente vai ter que abrir um centro? A gente pensava, né? A gente mora numa casa pequena, né? A gente pensou, nossa, onde a gente vai?
Onde a gente vai comportar pessoas? Começar a aparecer o pessoal aqui. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai comportar tanta gente, né? E a gente tava pensando em termos materiais, mas a espiritualidade já tava ali anos-luz na frente, já tava sabendo tudo que a gente ia fazer e a gente nem tchum, né? E aí começou, a gente só soube que era esse o trabalho quando a gente começou a fazer. Porque a gente não sabia, a gente foi exatamente guiado e orientado pela espiritualidade. Isso a gente não tem nem como não falar, né? Falaram pra gente começar a postar nas mídias sociais. Aí começou. Isso, exatamente. Foi esse o termo que eles usaram. Foi mídias sociais. A gente falou, o quê? Que é mídias sociais? Exatamente. Seriam as redes, né, hoje em dia. As redes sociais. São todos a internet, né? Eles são muito formais, os mentores. Eles são assim, mais, né? Enfim, espíritos evoluídos, e não chegou lá ainda, nem sabe se vai chegar daqui 20 vidas. Então, vamos lá. Aí começou a vir as cartinhas dos entes queridos. E foi vindo, e foi vindo. Tem até um armário aqui do lado, depois se quiser eu mostro pra vocês. Com um monte de pastas, e foi acumulando as cartinhas. Aí o Dani, nossa senhora, e essas pastas? Aqui, né? Acho que dá pra ver aqui, ó. Aqui é um pouquinho. As papeladas, pessoal. Aí vai juntando papel. Muitas cartas, né? Eu sou muito apegada, porque... Acho que tem umas 4 pastas dessa aqui. Eu acho que mais até. E foi juntando, e tinha uma energia tão linda, né? Cada história, cada ente querido, e muitas vezes, até o que me perguntam hoje nas lives, que eu até falo pro Dani, olha amor, eram nossas perguntas, a gente pensava com a nossa egoísmo, com o nosso ego, com a nossa arrogância, a gente pensava assim, olha só, né, porque a espiritualidade, acho que a espiritualidade brinca em trabalho, né, não tem essa, e aí a gente pensava assim, nossa, será que existe essas pessoas? Olha o nosso pensamento. Lembra que a gente perguntou, será que existe essas pessoas? Isso é verdade, né, amor? Porque você estava canalizando vários entes queridos, várias histórias. E a gente sempre pensava, né? Será que essa pessoa realmente existe? Será que vem de uma família? Será encarnou? Que a gente está inventando isso? A gente pensava muito isso. Eram essas dúvidas que a gente realmente tinha. Igualzinho as dúvidas de vocês. E os mentores disseram 2 coisas importantes nessa cartinha. Que todas as cartas eram de pessoas, sim, que haviam encarnado aqui na Terra em algum momento e que essas cartas eram de entes queridos, de familiares, e que era pra gente ter um maior respeito e que a nossa arrogância de achar que estava acertando ou errando era pura arrogância, porque o médium não tem que pensar nisso, se tá acertando ou errando. Apenas o trabalho do médium é receber e compartilhar, para fazer uma boa ação, ajudar as pessoas. Esse é o propósito da mediunidade. E a segunda coisa mais importante que eles disseram é que as cartinhas chegariam até os seus destinatários. E a terceira coisa que eu não falei, que era que a gente deveria, que nem o Dani falou, né, postar as cartinhas nas mídias sociais. Aí vamos nós nas mídias sociais. Aí abrimos o Insta primeiramente, não tinha o YouTube, o Tik, nada disso. Aí, na hora do nome também, usaram cartas psicografadas. Até o nome foi dado. E hoje a gente coloca cartas psicografadas Mari, porque por conta da questão de fluxo, da questão de... Como que é, amor, essa parte? A questão das pessoas encontrarem, isso, né? Pra ficar mais fácil de encontrar. Pra ficar mais fácil, pra ter uma associação, né? O canal. Porque depois, antes não tinha quase, mas depois começou a sair muito canal, cartas psicografadas com o mesmo nome, então a gente colocou o Mari pra poder a pessoa achar e ver que esse é o nosso oficial, enquanto a gente não consegue o selinho oficial, a gente fica muito feliz com isso, que a gente percebe que as pessoas estão evoluindo e querendo falar sobre espiritualidade. Pra gente, quanto mais pessoas estiverem falando de espiritualidade, melhor, mais legal pra gente. Porque o mundo se transforma num lugar melhor de se viver, né? Esse o único objetivo nosso, de ajudar de alguma forma simples, do nosso jeitão aqui, com as nossas experiências, um acalento, uma inspiração, quem sabe, né? Não temos essa pretensão, mas
quem sabe um acalento, parar para falar sobre isso, porque a gente vê que não para, né, assim, você vê, às vezes os jantares familiares, as reuniões familiares, a gente não para falar sobre a espiritualidade, então eu acho que esse que é o objetivo, da gente parar aqui e falar um pouquinho sobre a espiritualidade. Trazer como algo simples, natural, né? Natural. E aí, aí a gente começou a postar as cartinhas no Insta. No primeiro dia já apareceu a primeira pessoa que reconheceu uma cartinha, que era de um menino, Bernardo, a tia Tina, lembra? Tina. A gente chorou junto, né? Pode falar, amor, que você chorou. Não precisa ficar não chorei. Fiquei emocionado, realmente. Foi. Eu acho que o sentimento que eu tive foi um sentimento meio que de confirmação, né? Mais uma confirmação, porque a gente falou, saiu aqui do nosso ciclo para entrar numa terceira pessoa que a gente não conhecia. Exatamente. E ela veio falar, tipo, ó, a carta é minha, eu senti, muito obrigado. Me trouxe muito conforto, me trouxe... parece que tirou um grande peso do meu coração, que eu sentia. Nossa, sim, a mãe tava muito... a mãe desse menino foi a tia, reconheceu a cartinha do menino Bernardo, foi a primeira. E a mãe estava muito mal e ela tinha alguns objetos específicos da criança. Nossa, verdade. E aí na cartinha veio falando, mãe, tem um objeto tal, uma chupeta azul, assim, doa. E aí essa criança, que é o Bernardo, enviou pra mãezinha, pra a tia que reconheceu, mas foi pra toda a família. E falou assim, olha, onde você for doar, é o orfanato, quem sabe ali você conhece algumas crianças e te inspira o desejo de você adotar uma criança que necessita de uma mãe tão bondosa e amorosa como você. E a mãe me contou, e a tia, que eles se reuniram, e ela mandou o áudio da família na época, pelo Insta, olha, nós estamos aqui todos reunidos, é o Bernardo, que coisa linda. E aí a gente começou a sair daquele período de ego, de dúvida, de querer confirmação, que é natural do ser humano quando começa um trabalho mediúnico. A arrogância é assim mesmo. Aí eles ensinaram pra gente que é do ego que vem isso, né? Porque quem não tem dúvida é quem realmente vai sendo orientado, deixa-se ser orientado pela espiritualidade. Então a gente saiu desse ego, dessas dúvidas que nos desgastavam, para entrar realmente no real objetivo, que era ajudar o próximo, de alguma forma trazer um conforto, um consolo, porque se você é um médico que tem conexão entre os dois mundos, e assim, não é porque é iluminado, não, é porque a gente tem coisa aí para pagar, né? Então, é incrível. Então a gente começou a ter um incentivo, puramente de ajuda ao próximo, puramente de confortar o coração das pessoas de alguma maneira. E ainda falando sobre aquela questão que a gente não especificou tanto, né, do departamento lá do plano espiritual, os mentores nos mostraram em desdobramento, tanto o Dani quanto para mim, escreveram na cartinha também, que o trabalho seria assim, que tudo foi orientado, que o trabalho seria assim, que lá existe um departamento de comunicação onde os entes queridos que já estão aptos a um certo período de evolução, já entendendo, querendo o mesmo objetivo de trazer conforto à família, porque vocês sabem que a gente só vai querer confortar o outro quando a gente já passou de sofrimento, já deixou algumas coisas para trás, que é o ego, né? E aí, que esses entes queridos que estariam ali naquele departamento de comunicação, ali eu vi as cadeirinhas, algumas pessoas, as canetas, os lápis, os papéis, os computadores. Então, não é só, é bem tecnológico. E aí, através desse departamento de comunicação, os mentores iriam... tem uma sequência de pessoas que iriam estar enviando cartinhas para nós e que nós simplesmente canalizaríamos e compartilharíamos nas mídias sociais. Aí a gente entendeu que a gente não manda em nada, que a gente não decide nada e que a gente não escolhe quem é que vai a esse departamento de comunicação, e existem centenas de irmãos socorristas, mentores, dirigentes,
nesse plano espiritual, que traz essa questão, a hora certa, o momento exato das pessoas que vão estar enviando essas cartinhas. E ok. E aí começou a vir muito pedido, e eles pediram também, orientaram novamente através da psicografia, que a gente ficou muito confuso na época, que a gente viria os nomes das pessoas e apresentaria para uma possível psicografia. Então, as orações vão lá para o departamento de comunicação. É muito interessante a gente saber isso, porque já sabe onde é que a gente pode orar para, né? Falar, olha, se estiver apto, se o ente querido estiver bem, que ele evolua primeiramente, e depois que, se o departamento de comunicação, esses mentores autorizarem, que a gente receba a cartinha. E assim por diante começou o trabalho. E aí a gente foi abrindo as outras redes sociais, sim, né? Você lembra de alguma coisa mais antes disso, pra gente falar? Acho que não, né? As confirmações, né, das pessoas, que começou a aparecer cada vez muito mais reconhecimento. pessoas. As pessoas foram confirmando, o canal foi crescendo, foi ganhando cada vez mais força pra gente, né? A gente foi criando, daí teve os relatos, depois criou o vídeo de relatos. Antes de fazer a live. Nessa época que teve esse reconhecimento da Tina, do Bernardo, a gente não fazia live. A live veio depois. Aí, o que aconteceu? A dona Marielle teimosa, não, que eu sou tímida, que não sei o que é timidez, vem do ego também, né? Como se, né, eu fosse alguma coisa no canal. Eu só tenho que estar lá pra falar mesmo, né? Se a gente aprende, a gente tem que compartilhar. Não existe esse negócio de timidez, né? É ego, no meu caso era. Aí o Dani falando sempre assim, o pessoal pedindo live, né? O pessoal pediu, os próprios usuários, live, né? Lê as cartinhas. Por que você não lê as cartinhas ao vivo, né? Nossa, ia ser tão legal, os próprios seguidores, né? Exatamente. E as cartinhas foram vindo com detalhes, assim, que as pessoas vinham confirmar. Porque às vezes pra gente não fazia tanto sentido, mas pra pessoa que recebia completamente. Até que o Dani falou pra mim, né? Aí vocês pedindo pra fazer live, pedindo. Falei não, eu empurrei ela. Energeticamente, assim, né? Vai lá, Mer, fazer a live. Ela, não. Porque ele é um cavaleiro. Aí ele ajeitou tudo aqui pra mim, porque eu não sabia mexer. Aí você ajeitou. Ajeitei. Lembra? Engraçado que eu tinha tido a intuição de comprar um tripé. Eu nunca tinha feito live. Porque eu tinha a clínica, e na clínica eu pensava em fazer alguma coisa. A gente nunca mostrou o tripé do Carlos psicografado aqui, ó, pessoal. Olha ele aqui. Tá até com a fitinha, olha só. Tá até amarrado. Fitinha, aqui, já ficou até velho. E já tá na hora de trocar. E aí eu comprei intuitivamente um tripé, achando que era lá pra clínica, pro trabalho que eu fazia, tal, que eu pedi para as pessoas que trabalhavam lá para fazer algum vídeo, alguma coisa para... Nem nada, era intuição, né? E aí no dia da live que o Dani falou assim, foi numa segunda-feira, aí foi numa segunda-feira, por isso que as lives são segunda e quarta-feira. Foi numa segunda-feira, aí o Dani falou assim... Deve ser perto das 8, né? Esse horário, era esse horário, era umas 8, 8h30. Aí o Dani, e a gente não tinha marcado ninguém, não tinha falado nada com ninguém. E aí foi uma live surpresa mesmo. Aí o Dani, faça a live. Eu aqui assim, ai meu Deus, eu não quero. E aí os mentores falaram, não quer ajudar? Né? Vamos fazer sim. É muito importante. Eu lembro que a primeira live, Mer, já deu 50 pessoas. Foi, muitas pessoas. Assim. Muitas pessoas. Eu acho que eram as pessoas que acompanhavam as cartinhas que já estavam ali. Daí no que você ficou ao vivo, Encheu de gente na primeira live. E aí eu fiz a sessão de psicografia antes, porque eu fazia já sempre, né? A gente esperava umas 5 pessoas, mas deu 50, né? Logo de primeira. Logo na primeira live. E eu não fazia live, eu fazia a sessão de psicografia normalmente e postava. E aí, nesse dia aqui que o Dani falou, não, faz a leitura das cartinhas. E os mentores confirmaram através da psicografia na sessão mediúnica que você não sabia disso, mas os mentores disseram neste dia, que eu tenho decor para essas cartinhas que recebeu nesse ano, eu tenho decor na minha cabeça. E aí, eles disseram, antes de você falar, você não sabia disso, é a primeira vez que eu tô contando isso. Ah, é, amor? Antes de Segredos. você... eu até esqueci. Antes de você, porque foi acontecendo tantas coisas, antes de você falar, vai fazer a live, vai ler as cartinhas, tinha vindo uma cartinha do mentor falando que sim, que era pra começar a fazer a leitura das cartinhas nas mídias sociais.
para as pessoas, porque isso ajudaria muito, não só as pessoas que assistem, mas que assistiriam, tudo na hipótese, né, gente? A gente só tava trabalhando com si, né? E a gente não sabia de nada que ia acontecer. Tanto quanto as pessoas que assistiriam, hipoteticamente, e nós também evoluiríamos grandemente através deste contato, que é o que a gente tá fazendo aqui agora. Você não sabia disso. Aí ele falou, faz a live. Eu, ai meu Deus, agora vai ter que fazer mesmo, porque cartinha, Danilo preparou tudo aqui. Aí fez a live e aí começou a história do Cartas Todos esses tempos, né, amor? Só fiquei nos bastidores e vim tomando coragem para estar aqui. e foi dito isso nas cartinhas, que ele... a gente nem tinha entendido ainda, e ele sempre ajuda, o Dani sempre esteve na sessão mediúnica, ele que fornece a ancoragem energética para eu poder fazer sem nenhuma interferência. Então, tudo balançou um pouquinho. Chutei a mesa. Então, sempre o Dani ajudou. Sempre ajudou, não, ele fez concretizar esse trabalho. Foi uma peça essencial nesse trabalho. Sim, mas se você não tivesse ancorando energia, eu não conseguiria sozinha, não, porque eu tinha muitas crenças, muitas limitações e muito ego também. Ainda tenho, mas devagarinho a gente vai diminuindo. No começo é complicado, né? Toda coisa nova que aparece, a gente demora um tempo para se adaptar, né? Assim. E foi assim acontecendo. Aí já pediram pra gente fazer o YouTube, já fizemos o YouTube, já começamos no Tique também. No Tique tinha outras coisas que eu colocava lá, que eram os banhos do Pai João, que o Pai João também nos forneceu nesta época, que é de muita tensão. A gente, sinceramente, sofria muito ataque espiritual. Muito. Que é um próximo vídeo que o Dani vai falar absurdamente bem sobre isso, porque é a especialidade dele, proteção espiritual. Ocultista. Ele é um ocultista. Mas isso é uma coisa muito importante. É muito importante. Os banhos, né? A gente vira e mexe, tá fazendo banhos de ervas aqui para aliviar esses ataques. Sim. Inclusive, quando a gente foi no Museu do Chico, a gente descobriu que ele fazia banhos. Vira e mexe, ele estava fazendo banhos de ervas ditados pelos mentores dele. Exatamente. Aí a gente falou, inclusive, teve uma coisa assim que foi... Do sal amargo? Foi. Ai, você já sabia! Ele já sabia que a gente ia falar disso. E a gente... Conta você, o dia que você estava mal do fígado e tal. A gente andou tendo uns problemas no fígado aí, tipo, muita dor de cabeça, né, tal. Sim. E a gente nem bebe. Não bebe. Nossa, não sei quantos anos faz que a gente não bebe. Pelo menos uns 4, 5. Por aí, E daí, a gente tava tendo muitas dores, daí veio numa carta pra gente tomar sal. Eu não sei se é sal amargo ou sal amargo. Acho que tanto faz. Depende da idade da pessoa pra falar. Então, daí a gente veio pra tomar sal amargo, que era bom pro fígado, não sei o quê. Ditada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes. Aí nós falamos, gente, o que é esse sal amargo? E a gente vai pesquisar, né? Porque a gente não sabia de nada. Eu até perguntei pro meu irmão, que é doutor, e ele falou, isso aí é um remédio muito antigo. Ele falou. Mas pode tomar, não vai fazer mal. Ele falou, mas é antigo. Olha a nossa descrença. Não se usa mais, a gente era bobo, né? Não se usa mais isso aí, ele falou. Olha como que a gente era bobo, né? Uma carta do Dr. Bezerra de Menezes falando pra tomar o sal amargo, a gente, ai meu Deus, será que é bom? Olha como que a gente era bobo, né? Mas é bom, né? É bom ter esse questionamento. Eles falam que é muito bom a gente ter esses questionamentos, estudar, porque faz a gente evoluir, né? E entender o que tá acontecendo. Aí, ok, ele tomou, melhorou, hein? Nunca mais teve problema. Melhorou. E ele passou a dosagem certinha, enfim, foi isso aí. Aí, não façam isso em casa. Pessoal. Não, né? É por isso que tem as consultas, onde o Pai João de Aruanda receita exatamente o banho que a pessoa vai tomar através das ervas para aquela pessoa. A gente fez isso porque a gente tem uma especialista aqui em psicografia. Já. Não foi inicialmente, não, pessoal. Isso é depois de alguns anos. Muito tempo, já quando já estava fazendo as lives e tudo mais. Sabendo que é um espírito bom que tá passando, né? Porque tem muitos zombeteiros, muitas espíritos que querem negativa, né? te prejudicar. Sim. Então, tudo com muito discernimento.
Tanto que ligamos até por mão dele, que era médico, pra dar uma informação pra gente. Sim. Tudo é feito muito analisado e muito pesquisado. Nada é feito na insanidade. Exatamente. Né? E aí, tudo com muito discernimento. Aí, fomos, chegamos no museu lá do Chico, que a gente deixou o vídeo aqui. Tem vídeo aqui. Tem vídeo aí, nós vamos colocar no cards. Daí, chegamos lá, chegamos numa sala repleta de cartas, igual vocês vão ver no vídeo. E até que a gente chega lá e vê uma carta de Dr. Bezerra de Menezes. Para o Chico. Para um outro paciente, que era uma pessoa... Eu acho que era pro Chico, não lembro. Não lembro. No Museu do Chico, no site tem. Eu acho que a gente tem a carta aí, a gente vai dar uma olhada. Sim. Tava indicando a mesma coisa pro paciente tomar. A mesma dosagem, a letra idêntica. Eu peguei depois a cartinha pra ver, idêntica. Eu lembro do S, assim, porque eu não tenho esse costume de escrever com S, assim. Um S, sabe aquele S bem de caligrafia? Minha letra é horrível, não tem isso, assim. Agora ficou melhor porque o Dani me fez eu fazer caligrafia. E porque ele não entendia as cartinhas. No começo, eu não conseguia ler ela, só a Mary lia. Eu que lia só pra ele. Agora tá tranquilo. Sim. Então, as que são intuitivas, né? Quando é mecânica, vem com a letra do ente querido. Tem vários tipos de psicografia, depois vocês pesquisem no livro dos médiuns. Então, esta cartinha, Dr. Bezerra de Menezes, a gente viu lá no Chico, com a letra igual, com a mesma dosagem e com a mesma medicação que foi ditada para o Dani. E aí, aquele dia foi muitas experiências, assim, muitas confirmações também. Se vocês assistirem o vídeo aí, eu tô bufando igual um javali. Porque ele ficou muito emocionado. Muita energia lá, pessoal. Eu nunca tinha sentido uma energia daquela lá. Meu primeiro relato, que era uma explicação. Por que ele está bufando igual um javali? Porque é muita energia, pessoal. Tava com a respiração muito acelerada, muito ofegante, né? E ele tava gravando, e ele que tava atrás da câmera. Foi extremamente emocionante. Então, não se preocupem quando vocês começarem a desenvolver a mediunidade, querer resposta rápida. Depois de anos que a gente teve essa resposta do sal amargo. Então, as confirmações... O principal agora é ajudar o próximo, a ter esse amor, essa caridade. Tendo esse desejo, Jesus, né, diz, o Confúcio também disse aqui no livro que nós disponibilizamos para vocês, o verdadeiro conhecimento é aquele que vem do coração. Então, quando você tem essa vontade de ajudar, já é o suficiente. As coisas vão sanando, as dúvidas vão, né? Às vezes, quem faz o curso, por exemplo, eu não consegui conexão com o meu mentor faz 5 dias. Então, calma, vai fazendo, vai criando esse desejo de ajudar o próximo, nem que seja com um sorriso. Sabe? Nem que seja com um sorriso. Não necessariamente com a psicografia, mas nem que seja com um sorriso. E aí a gente vai conseguindo acessar mais a espiritualidade e conseguindo também desvendar. Isso faz parte da evolução, desvendar as dúvidas, entender as coisas, né? Exatamente. E esse foi o começo do Cartas Psicografadas. Né? No próximo vídeo realmente esse foi o começo. Foi. Estamos aqui hoje. Esse é o presente do Cartas Psicografadas. Estamos aqui apresentando. Cartas cresceu, né? Somos em 2 agora. Na verdade, somos em mais. Muito mais. Temos um pessoal que ajuda. Queria agradecer os voluntários aí. Muito obrigado. Sim, toda a equipe, verdade. São maravilhosos. E agradecer a todos os membros. E até isso tinha vindo na cartinha, que pessoas apareceriam para nos ajudar, porque o trabalho seria árduo. Falou, nossa, tantas coisas, e que apareceriam essas pessoas, e tudo tá acontecendo agora. Então, a gente queria trazer esse presente para vocês, porque, imagina, antigamente que a gente nem sabia que ia fazer esse trabalho, imagina hoje fazendo um vídeo contando da história um pouquinho do que foi para vocês, porque vocês pediram muito, olha só onde que nós, né? Então, as coisas foram acontecendo. A gente tenta sempre adicionar o que as pessoas pedem pra gente, a gente sempre pensa um pouco e tenta adicionar. Né? Sim. Pediram pra gente fazer as lives, pediram pra eu estar aqui, pediram as consultas, pediram os cursos, então a gente vai tentando criar conforme vocês vão pedindo. E o interessante é que o que vocês estão pedindo está completamente confirmado com as cartinhas que nós recebemos. Quando a gente fala, pede confirmação para, que nem esse vídeo, a gente pediu confirmação para os mentores se poderia estar fazendo. Tudo que a gente faz de novo, a gente pede confirmação. E aí o mentor vem e fala assim, se lembra da cartinha dia tal? Aí vou lá,
olha, tava escrito na cartinha dia tal, e tudo isso que tá acontecendo já veio sendo falado antes, e aí a gente vai pegando, vai acessando e vai fazendo esse estudo. Então é lindo, até o que vocês pedem é de intuição de vocês, é do coração. Então, muito obrigada por estarmos aqui, né, conversando e formando essa egrégora de amor e de luz e de bondade, de amor ao próximo e de evolução, né, Dan? Isso aí. Muito obrigado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.